olha aí, pessoal, esta coluna muito interessante do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal, aqui na Gazeta do Povo, falando a respeito do IBGE. E é importante que se fale isso. Eu tenho tratado desse tema aqui no canal naturalmente, se você me acompanha já há algum tempo, você sabe disso, mas é cada vez mais fundamental, eu diria, reforçar esse ponto de que sim, o IBGE é um Ministério da Verdade, lá 1984, aqui no Brasil, especialmente com a entrada do senhor Márcio Postman no comando dessa entidade, com inclusive o pessoal lá pedindo a cabeça dele por conta de interferências na própria metodologia, na estrutura, a criação de uma fundação ali paralela, uma situação muito estranha que compromete por completo qualquer credibilidade que o IBGE pudesse ainda ter. Agora, o mais importante disso é que este órgão é responsável por fornecer uma série de estatísticas que são usadas para dar base para políticas públicas e mesmo para ser consideradas lá fora para investimentos e tudo mais. Ou seja, o IBGE está se transformando, sob a gestão do Márcio Postman, em um Ministério da Fabricação da Verdade petista. E isso é um problema sério para o Brasil. Vamos dar uma olhada nessa análise do príncipe, os argumentos que ele coloca, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, para ajudar este meu canal a continuar a crescer, a ser recomendado para mais pessoas. Canal pequeno é assim mesmo, tem essas dificuldades para crescer, mas conto com o seu apoio nesse sentido. E se você quiser me apoiar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem, aconteceu lá no dia 26 de setembro um protesto dos funcionários do IBGE, né, lá na frente da sede do Rio de Janeiro, aí, contra, né, a pessoa do Márcio Postman, o nomeado pelo Lula para ser o presidente do IBGE. A gente já sabia que essa manifestação iria acontecer, enfim. Há vários dias que membros desse órgão, funcionários de carreira, servidores lá que trabalham há algum tempo, pedem a saída do Márcio Postman por conta de interferências graves dentro da instituição, né? Então, o pessoal aqui fala desses pontos, até mesmo na carta aberta que foi feita, que foi produzida e divulgada, enfim. E aí o Luiz Felipe de Orleans e Bragança avalia esse ponto dizendo que, na verdade, no primeiro momento, alguém pode achar que isso aí é apenas uma revolta, que o movimento classista, ou seja, o pessoal ali que é funcionário de carreira se revoltando contra alguém de fora, isso acontece bastante, inclusive, mas não é o caso aqui do IBGE, porque outras evidências apontam para uma direção diferente aí, né? Ou seja, há a possibilidade real de haver uma interferência fisiológica protagonizada pelo senhor Márcio Postman, destruindo por completo a credibilidade do IBGE. E aí que está o grande ponto aqui do príncipe em sua análise, né? Que a credibilidade do IBGE sendo questionada, a gente tem que levantar o ponto. E a verdade oficial, será que ela tem que ser levada a sério, né? Ou será que essa verdade é puramente manipulada para fins políticos? Porque o que o IBGE faz? Ele é responsável por fornecer uma série de estatísticas que vão embasar as políticas públicas. Pense, por exemplo, aqui na questão da inflação. O índice IPCA é aquele usado pelo Banco Central para tomar as suas medidas monetárias, fazer a sua política monetária, ou seja, controlar a taxa de juros, né? E eu já falei aqui no canal várias vezes que eu prefiro muito mais o IGPM da Fundação Getúlio Vargas do que o IPCA, que é feito pelo IBGE. Agora, com o Márcio Postman no comando, esses dados são altamente questionáveis, porque o Lula quer uma taxa de juros mais baixa. Para ter uma taxa de juros mais baixa, é necessário ter uma inflação controlada, uma inflação menor do que ela está atualmente, menor do que ela esteve, inclusive ela já deu uma caída, né? Olha só, você está vendo essa caída aí no dia a dia? Pois é, né? Então, com base nesse cenário, nas denúncias que estão sendo feitas na revolta
de membros do IBGE de longa data, acusações sobre o Márcio Postman e sobre a sua interferência no órgão, a gente começa a se perguntar, será que a inflação não está sendo manipulada nos altos escalões do IBGE apenas para favorecer uma política econômica do governo Lula? Isso vale para outros temas também. O desemprego, né, que é um grande trunfo que o governo Lula fica apresentando, mas que todo mundo já meio que questiona. Não parece refletir muito assim a realidade, mas os dados estão lá. Agora, o quão verdadeiros são esses dados, a gente começa a se perguntar, né? Crescimento do PIB tá disparando agora, e aí é outro ponto que levanta bastante suspeitas também, né? Enfim, e aí, qual que é o ponto? O Príncipe aqui diz que essas redefinições aqui, né, inclusive o Márcio Postman já mostrou intenção de reclassificar, abertamente ele falou isso, não é só o que acontece por baixo dos panos. Ele falou abertamente sobre a importância de mudar a metodologia, a classificação desses itens aí, né? Aquela coisa bem comunista, bem China, né? Se eu não posso mudar os números, eu mudo a forma como eles são calculados, como eles são apresentados, e a mágica está feita. É simples assim. Para que tomar essa atitude? Para atender às demandas de um governo que, conforme o Luiz Felipe fala aqui, não quer fazer reforma nenhuma, não quer conter gastos, mas quer apenas gastar mais e mais. A crise fiscal já existe, ela está crescendo e o governo quer continuar arrecadando, quer continuar gastando dinheiro aí, né? Então, nesse sentido aqui, em primeiro lugar você tem esse ponto, em segundo lugar, né, é importante ter uma agência manipuladora da verdade aparelhada por gente petista, e o Márcio Postman é um político, já teve problemas no IPEA por causa disso aí, né? E isso é claro que vai ter aqui a função de sustentar a narrativa do governo e sempre apresentar em uma boa luz tudo aquilo que o governo quer que seja divulgado da forma como o governo quer que seja divulgado, né? Então, originalmente aqui, a função do IBGE seria dar um retrato fidedigno da sociedade brasileira e aí um monte de coisas, tá? População, renda, arrecadação, PIB, desemprego, inflação. Enfim, para que os gestores públicos, os políticos, os governantes, pudessem fazer, então, as políticas públicas, destiná-las para aquilo que é importante, para aquilo que é a demanda do país. E não só isso, também empresários, investidores de forma geral, para que eles possam tomar decisões com base na verdade, com base na realidade, né? E, é claro, a taxa de juros, que é controlada aqui pelo Banco Central. Ou seja, qualquer tipo de manipulação nesses dados vai causar uma série de problemas para o país, problemas sociais, problemas especialmente econômicos, né? Aqui o Príncipe fala que essa distorção da verdade é uma prática típica da esquerda, citando vários nomes aqui, inclusive, né? E aí é algo recorrente nesse tipo de governo. E aí, nesse cenário, o que você tem são crises que existem, mas são acobertadas por números falsificados até que a coisa desabe por completo e a verdade venha à tona quando já é tarde demais, quando a população já está depauperada, quando a dor e o sofrimento já estão demasiadamente elevados, né? E aí você tem até a possibilidade da falência do Estado, né? O Estado colapsa por completo porque simplesmente já não é mais possível se manter nesse sentido. A gente viu isso acontecendo na União Soviética, vimos isso acontecer em outros países altamente intervencionistas, na Romênia, por exemplo, né? Enfim, e aí o que acontece a partir daí, né? Você vai ter um cenário de verdade distorcida que vai cobrar do Brasil, em não muito tempo, o seu caro preço de forma geral. Aqui o Luiz Felipe já coloca o ponto, inclusive, da possibilidade, né, de que o Márcio Postman acabe interferindo para acobertar os problemas do arcabouço fiscal, ou melhor, né, a falta de capacidade do governo Lula de cumprir o próprio arcabouço fiscal que ele estabeleceu, né? O governo já está fazendo isso neste momento. Muitos, inclusive, acreditam que não há regra fiscal nenhuma vigente no Brasil agora, né? Só que
Tem um ponto aqui, né, inclusive, de a existência de uma arquitetura jurídica cobrindo o arcabouço fiscal para garantir que aquele limite de 2,5% do PIB de teto de elevação de gastos seja burlado. Tem gente aqui que já indica que o gasto do PIB está próximo dos 4%, meu amigo. Pois é, a coisa está avançando absurdamente aí, né, com a conivência dos órgãos responsáveis por maquiar os números, para esconder os números, né, porque aí o IBGE entra em ação para esconder os efeitos dessa prática na economia real, né? Como que os dados da inflação não estão subindo com o gasto estatal lá nas alturas, com dinheiro sendo impresso do nada? Porque quem faz as contas, meu amigo, é parceiro do Lula, vai cobrir o quanto for possível isso aí acontecer, né? Então, o senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe deputado federal, dá um conselho aqui que eu subscrevo, já falei aqui no canal também, e agora repito com as palavras dele. Se eu fosse você, não confiaria nos dados fornecidos pelo IBGE como referência de agora em diante. E se você quiser assistir a outra análise que eu fiz sobre o papel político do IBGE sobre a gestão Márcio Postman, eu deixo de recomendação este vídeo aqui no lado, aí você continua mantendo a sua assistência, né, a sua vista para esse tipo de tema aqui de forma mais específica. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal também se você ainda não for inscrito, e até a próxima.